Olá, hoje o Fator Político BR entrevista ao deputado federal Ricardo Salles, ele que inclusive é relator da CPI do MST, que tem trazido, deputado, várias denúncias importantes. Uma delas diz respeito, inclusive, a uma possível extorsão e que envolve políticos ligados, políticos do PT, lá na Bahia. O senhor pode trazer mais detalhes sobre isso? Pois é, a CPI tem trazido muita informação sobre o modus operandi dessas invasões no Brasil inteiro, que é muito semelhante. Eles escolhem a propriedade que querem que seja desapropriada, eles escolhem quem vai ser assentado, muitas vezes invadem essas propriedades para extorquir o proprietário ou extorquem o proprietário antes de invadir. Depois que invadem e que assentam, os líderes tomam dinheiro dos assentados, arrendam áreas que deviam ser distribuídas pelos assentados, eles arrendam para um proprietário, ficam com o dinheiro, enfim, é uma gama enorme de denúncias que vieram. Dentre as denúncias que nós recebemos, tem alguns vídeos e algumas gravações de assentados, de ex-membros desses movimentos, que foram coagidos, foram forçados inclusive a participar de comícios, de eventos políticos, sob pena de não o fazendo, serem expulsos dos assentamentos ou das invasões. Também há denúncias de que alguns políticos, sobretudo na Bahia, recebem dinheiro justamente, ou recolhem dinheiro justamente de proprietários que deveriam recursos que decorrem do arrendamento irregular de áreas para o setor privado. E uma série de outras denúncias. Claro que nós estamos averiguando a veracidade dessas informações, a veracidade, a credibilidade desses vídeos, dessas acusações, para não trazer nada levianamente também aqui para a CPI. Mas isso está avançando e certamente no segundo semestre, que nós vamos reinaugurar os trabalhos da CPI, a primeira audiência será no dia 1º de agosto, com a presença do Zé Rainha, que é um dos maiores criminosos de invasão de terra do nosso país. Bom, agora aproveitando que a gente está conversando aqui com um homem que já foi ministro do Meio Ambiente. E nós temos agora a Marina Silva à frente dessa pasta. Os números do desmatamento aumentaram consideravelmente. Qual avaliação o senhor faz em relação a esse crescimento que foi tão criticado durante o governo Bolsonaro? Veja que eu sempre procuro não fazer aos outros críticas levianas que fizeram a nós. Nós éramos acusados de uma série de coisas, inclusive de incentivar desmatamento ou crimes ambientais, o que é absolutamente mentiroso, isso nunca aconteceu. Só que as condições para o combate à ilegalidade, sobretudo na Amazônia, mas não só, as condições são muito difíceis. O Brasil é um país grande, com uma série de deficiências de infraestrutura, econômica, tecnologia e tudo mais. O que nós estamos vendo no governo do PT, sob a administração da Marina no Ministério, é uma falta de ação consistente. O desmatamento no Cerrado aumentou muito, o desmatamento na Amazônia cresceu muito no primeiro trimestre, depois estacionou. Agora que vem um período mais seco, é preciso ver os números com mais cuidado, mas de todo modo é um ministério que nas pautas realmente importantes para o meio ambiente não está indo bem. Tanto que o principal problema ambiental brasileiro, que é a falta de saneamento, o governo do Lula editou um decreto para destruir o marco legal do saneamento, que foi uma grande conquista da nossa sociedade. Depois de 20 anos, nós fizemos no governo do Bolsonaro, quando eu era ministro, fizemos o marco legal do saneamento para tirar 100 milhões de brasileiros da falta de tratamento de esgoto e 35 milhões que não têm sequer água potável. O governo Lula, motivado pelo Rui Costa, destruiu o marco legal do saneamento, que aliás foi derrubado aqui por nós na Câmara, e não houve uma palavra sequer da Marina Silva em defesa do marco legal do saneamento. Nada. Pois é, e em relação ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que já acumula aí mais despesas sem licitação do que as realizadas pela pasta nos 4 anos do governo Bolsonaro. Isso diz muito sobre o governo Lula? O governo Lula é isso, é sofá de 65 mil, são milhões e milhões e milhões de reais gastos em viagens para o exterior, como se ele e a primeira-dama tivessem numa eterna lua de mel. Uma diária lá, acho que foi em Madrid, custou R$1 milhão em um dia. Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, o que a gente vê, você citou o caso do Valdez Góes, mas tem muitos outros. O outro que usou jatinho para participar de leilão de cavalo, enfim. É um desrespeito absoluto com o dinheiro do contribuinte. Justamente, eles são
comunista no bolso dos outros. Na vida deles, eles gostam de luxo. Parece aquela frase do Joãozinho 30, né? Quem gosta de pobreza é intelectual, né? O povo gosta de luxo. E o PT, efetivamente, gosta de luxo com o dinheiro do contribuinte. Pois é, vamos mudar de assunto um pouco, falar a respeito de eleições municipais, né? Porque existem aí, o senhor desde o início do ano, o PL anunciou como aí o pré-candidato do PL à Prefeitura de São Paulo, né? No entanto, já existem alguns dizendo que o senhor seria extremista e não conseguiria angariar os votos ali do centro-direita. Como que o senhor avalia isso? O senhor acha que existem também alguns candidatos que se fantasiam de direita apenas para conseguir votos? Não tem dúvida, o PL, meu partido, cresceu, se tornou o maior partido da Câmara graças aos deputados da direita, graças aos conservadores, graças aos liberais. Eu sou uma pessoa que no campo econômico tem uma visão totalmente liberal, no sentido de que devemos privatizar tudo, diminuir o tamanho do Estado, deixar que o setor privado cumpra o seu papel de melhorar a qualidade de vida das pessoas. No campo comportamental, da mesma forma, eu defendo as visões conservadoras da sociedade. Direito à legítima defesa, proteção da família, respeito absoluto à propriedade privada e tantas outras pautas. E no campo político, ser de direita é justamente você se contrapor a essas pautas da esquerda, você dá combate a essas visões equivocadas que se inspiram, a esquerda brasileira se inspira muito no que acontece, lamentavelmente, nesses países da América Latina. Então nós temos que combater isso, nós não temos que nos aliarmos a isso. Então tem pessoas que se utilizam desse discurso da direita, dos conservadores, dos liberais, para ter voto nas eleições, mas quando governam, governam com outro grupo. Com o agravante de que, para além da visão antiliberal, anticonservadora e antidireita, existem também, no meio dessas questões, muita gente, para além de tudo, é corrupta, né? A velha política corrupta do sistema, que foi combatido em alguns anos aí recentes, mas está voltando a ter força no Brasil, esse grupo não tem que ter, não tem que haver aliança nossa, da direita correta, honesta, liberal, conservadora, com esse pessoal que tem mau comportamento. Eu não aceito isso de jeito nenhum. Não vou me aliar a bandido, não faço coro com gente corrupta, não quero conversa com essa gente. E como é que fica a sua relação com o Tarcísio, né? O senhor fez duras críticas, principalmente durante aquela reunião no PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que está tudo bem, as arestas foram aparadas, mas o seu posicionamento, como é que fica a partir de agora? Bom, primeiro eu dizer que o governo Tarcísio tem coisas muito positivas. E o Tarcísio tem muitas qualidades, isso não tem dúvida. Mas tem certas posturas que a gente não concorda. Essas visões da esquerda e você fazer média com a esquerda, você ganhar uma eleição com a direita e depois compor com a esquerda, ou dizer que está na direita, mas adotar políticas de esquerda, principalmente na educação, na cultura, na comunicação, uma série de coisas, não condiz com o que o pessoal da direita quer. E aqui não tem essa história de direita extremista, radical, isso é bobagem, isso é a maneira pela qual a esquerda tenta desqualificar a direita. No mundo inteiro tem direita, no mundo inteiro tem movimento conservador, tem liberais, que defendem seus pontos, como eu estou fazendo aqui, com absoluta civilidade, com fundamento. Nós não somos obrigados a nos curvar uma agenda que não é nossa, nem para fazer média com quem quer que seja. Nós podemos divergir, sempre no campo das ideias e tudo mais, mas temos que ter a liberdade de divergir. E é isso que nós estamos falando. Isso se reflete também na disputa pela Prefeitura de São Paulo, que você citou há pouco. Nós não queremos apoiar o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes não sequer apoiou o Bolsonaro em 2022. Ele não é de direita, ele não é conservador, ele não adota políticas liberais. Ele está tentando se travestir de alguém com essas linhas para pegar o voto da direita. E no dia seguinte vai fazer o que ele fez nesses 2 anos que foi prefeito. Uma má administração, uma cidade que está abandonada, em que pese tenha 35 bilhões de reais em caixa, né? E que está permeada há muitos anos, e aí não é uma questão específica dessa administração, está permeada por uma série de grupos de interesses, lobbies e máfias que dominam lixo, dominam transporte coletivo, dominam a iluminação pública, dominam a máfia do asfalto, a máfia das creches, a máfia de tudo quanto é coisa. A cidade precisa se libertar desse tipo de situação. E você só faz isso tendo uma postura de tolerância zero contra esse tipo de coisa. É o que eu propus quando me coloquei como pré-candidato lá atrás. Infelizmente, o meu partido
optou por apoiar o Ricardo Nunes e, consequentemente, eu tive que retirar essa minha ideia da pré-candidatura. Mas lembrando que eu estava com 20% na pesquisa de votos, à frente do prefeito, 7%, e logo atrás do Guilherme Boulos. Então esse apoio não foi individualmente do Tarcísio, e sim do partido, do PL. Pois é, na verdade, essa aproximação em torno do Nunes, ela foi feita pelo Valdemar, pelo Tarcísio e por alguns integrantes desses dois partidos que preferem, por diversas razões, que eu não vou entrar no mérito aqui, preferem apoiar o Ricardo Nunes. Obrigada pelas informações, pela sua participação conosco, deputado. Obrigado a vocês.